Graça e paz, irmãos. Quero realçar a nossa alegria pelo Ivan e pela sua mãe. Deus abençoe vocês. É uma alegria, assim como também o Juan, né? Juan. E a esposa que eu não guardei o nome. Débora. Sejam bem-vindos, viu? A Bianca falou das crianças e dos momentos que a gente vive, né? Dos nossos temores, as nossas angústias. Como é que a gente tem acompanhado este momento? Fato é que os tempos são conturbados e a perspectiva é de uma conturbação ainda maior. Ainda maior. E no meio dessa conturbação, governantes querem impedir que nós busquemos a Deus, demovendo das escolas, demovendo das repartições públicas, a possibilidade da oração, da leitura das Escrituras, até mesmo de saudar em nome de Deus. Mas quem disse que nós precisamos da autorização deles para orar a Deus? Observe a experiência de Daniel. Daniel, ele vive um período de mudança geopolítica acentuada. Daniel, ele é um judeu. Ele está na Palestina. E no ano 605 a.C., Nabucodonosor, imperador babilônico, dá sobre Israel e leva a primeira transporta a primeira leva de cativos. E Daniel vai nesse meio. Sadraque, Mesaque e Abdênego vão nesse meio. Não é somente um domínio da Babilônia sobre Israel, é o levantamento de um império, o Império Babilônico, e o domínio deste império sobre nações. Aquilo que a gente chama de mudança geopolítica. A política vai mudando de região, o poder vai mudando de mãos. No entanto, em 539, Dario, o imperador medo-persa, conquista a Babilônia. E aí o eixo de poder muda. O eixo de poder deixa de ser a Babilônia, um pouco mais ao sul, do chamado Fértil Crescente, e sobe um pouquinho para o norte, para a Pérsia, aonde hoje nós temos a Turquia. Daniel viveu isso, porque Daniel, ele vai como jovenzinho, Daniel é treinado nas melhores, entre aspas, universidades da Babilônia, entre aspas. Daniel, ele é moldado para ser um líder. Ele é um líder no meio do Império Babilônico, mas quando o Império Medo-Persa assume Dario, ele divide a região conquistada em 120 regiões. E ele coloca 120 governantes regionais, ou poderíamos chamá-los de vice-reis. E ele coloca esses governantes para impedir que o império fosse lesado em território, através de rebeliões, e em impostos, através de corrupção. Sobre esses 120 governantes regionais, esses 120 vice-reis, ele coloca 3 supervisores, que coordenavam o trabalho dos inspetores. Os inspetores eram os olhos do rei e os ouvidos do rei. Eram os inspetores que observavam o que estava acontecendo naquela região dominada pelos 120 sátrapas,
que eram os governantes, e traziam aos 3 supervisores as informações, os relatórios, e os 3 supervisores traziam ao imperador Dario. Um destes supervisores era Daniel. Daniel que foi tirado da terra da Palestina, Daniel que foi levado pelo Império Babilônico. Agora Daniel, ele está como um dos 3 maiores homens do Império Medo-Persa, supervisionando o trabalho dos 120 governadores regionais. E mais, entre os 3, a Bíblia diz, daqui a pouco a gente vai ler, entre os 3, Daniel se destacava. Daniel tinha uma liderança reconhecida. Daniel, ele era reconhecido por não ser corrupto, por não ser levado, por não ser dominado, por não ser cobiçoso. Daniel, ele começa a suscitar a inveja dos outros 2 supervisores e dos 120 sátrapas, governantes regionais. Todos eles de olho em Daniel. Mas havia um problema. Daniel não poderia ser acusado pelas leis do império, porque Daniel não quebrava nenhuma lei do império. E os camaradas, a concorrência, querendo pegar Daniel, eles disseram: nós vamos pegar Daniel na lei do seu Deus. Vamos criar uma lei, que essa lei coloque Daniel na parede, e a partir desta lei que nós vamos criar, nós vamos colocar Daniel fora do jogo. Diz o texto, que nós vamos ler daqui a pouco, que todos juntos foram falar com Dario, propondo que por 30 dias nenhum homem orasse a nenhum Deus, a não ser ao imperador. Durante 30 dias. Todos juntos foram conversar com o imperador sobre isso, e o imperador, levado por vaidade, aceitou a proposta. Depois diz o texto que todos juntos foram vigiar Daniel. E diz o texto que todos juntos voltaram ao imperador cobrar que Daniel fosse castigado por causa da sua atitude. Essa é a história do texto. Abra a sua Bíblia. Em Daniel capítulo 6. Livro do profeta Daniel, capítulo 6. Diz assim o texto: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti,
ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito, lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione, se pode mudar. Então, o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então, o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então, o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei. E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam por toda a terra: paz vos seja multiplicado. Faça um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Veja, diante daquela lei, Daniel continuou com uma prática que ele tinha. Daniel, ele 3 vezes por dia, ele ia ao quarto, de joelhos, janelas abertas, voltada para Jerusalém, ele dava graças a Deus.
não havia lei que pudesse impedir aquilo que Daniel fazia no recôndito do seu lar. Governante nenhum pode te impedir de orar. Nem pela tua escola, nem pela tua empresa, nem pela tua família, nem pelo teu bairro, nem pelos teus vizinhos, nada, nem ninguém tem condições. Podem furar os teus olhos e você pode orar. Podem cortar os teus pés e você pode orar. Podem amordaçar a tua boca e você pode orar. Podem tirar as tuas mãos e ainda assim você pode orar. Não há ação humana que impeça você de apresentar-se diante de Deus. Daniel continuou fazendo isso mesmo após o decreto. Leis brasileiras tentam impedir a oração e a presença de Deus nos espaços dirigidos pelo poder público, mas isso é impossível. Notem que Dario, o imperador, ele tinha boa vontade para com Daniel. Mas Dario estava cercado de uma corja que queria a desgraça, que queria o mal, que queria exterminar Daniel. E Dario, por causa da sua própria boca, da sua própria assinatura, do seu próprio anel que selou, estava preso àquilo que ele disse. E porque ele disse, ele precisou cumprir aquilo que estava legislado. Daniel tinha uma prática imutável. É interessante que Daniel ia para onde Daniel ia? Para o seu? Quero ouvir, para o seu quarto. O espaço da sua casa mais íntimo, mais seu, para o quarto. Jesus disse, você quando orar, não se ponha diante dos homens, mas vai para o teu quarto. E o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Vocês que estão colocados em meio à sociedade, cada um no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de família, no seu ambiente de vizinhança, cada um de vocês pode do seu quarto orar a Deus, e Deus vai ouvir a tua oração. E quando você ora a Deus, e Deus ouve a tua oração, um reino superior se manifesta, porque acima do decreto de Dario, estava o decreto de Deus. Dario poderia quanto muito, e podia quanto muito, assinar que quem orasse seria jogado na cova dos leões. Mas estava nas mãos de Deus, a vida ou a morte de Daniel. E Deus decretou que Daniel haveria de viver. Assim foi ainda no Império Babilônico, com Sadraque, Mesaque e Abdênego. Havia uma lei que todos deveriam se dobrar diante de uma grande estátua. E Sadraque, Mesaque e Abdênego, que foram levados no mesmo tempo, na mesma leva que Daniel, não se dobraram e foram jogados numa fornalha de fogo ardente e não morreram. Porque há alguém, como dissemos domingo passado, que tem as chaves da morte e do mundo dos mortos, e esse alguém é o Senhor Jesus. Os céus se manifestam em resposta às orações. Daniel capítulo 10, tem um diálogo muito interessante. Daniel capítulo 10, versículos 12 a 14. É um diálogo entre Daniel e um anjo. Daniel 10, 12. Então o anjo disse para Daniel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender
e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Você pode ler o capítulo 10 inteiro? É uma intercessão que Daniel faz. E o texto diz que Daniel ficou 21 dias intercedendo. E o anjo diz: Daniel, desde o primeiro dia a oração chegou. Mas houve no céu uma batalha entre os anjos caídos, que estavam tentando promover o império da Pérsia, e eu. E Miguel, que veio me ajudar, que estávamos promovendo o reino celestial. Eu vim por causa de você. E nós vencemos o rei da Pérsia. E agora eu quero revelar para você o que há de ser no último dia. Em resposta à oração, Josué orou e o sol parou. Em resposta à oração, Elias orou e o fogo desceu. Em resposta à oração, Pedro foi liberto. Em resposta à oração, Paulo foi liberto também em Filipos. Tiago, o irmão do nosso Senhor, diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, em seus resultados. A oração é causa eficiente. Aquilo que uma lei não pode causar, a oração pode causar. Portanto, quem tem autoridade maior? Quem faz a lei ou quem ora? Você é daqueles que faz a lei ou daqueles que ora? Quem tem autoridade maior? Você ou quem faz a lei? Quem? A pergunta é: sendo a oração uma estratégia de autoridade sobre a terra, por que é que você não ora mais? Por que é que você se preocupa tanto com os governantes humanos? Por que é que você se envolve tanto em que os governantes humanos mudem a sua postura? Sendo a oração uma estratégia de autoridade sobre a terra, por que é que você não ora mais? Nenhuma ação da igreja substitui a oração. A ação da igreja não é uma ação de caráter político, ainda que a igreja esteja envolvida no ambiente político, ainda que Daniel estava envolvido no ambiente político. O que aconteceu com Daniel não foi que um bandido queria matá-lo, foi que o Estado se movimentou para matá-lo. O que aconteceu com Jesus não é que alguns vândalos quiseram matar Jesus, mas o Estado se movimentou para matar Jesus. O que aconteceu com a prisão de Pedro e de João não é que algumas pessoas quiseram, mas o Estado romano quis impedir que eles proclamassem o Evangelho. O que aconteceu com Josué, que orou quando o sol parou, não era meramente uma questão de alguns vândalos, era uma questão do avanço do povo de Deus, e havia uma resistência a esse avanço. O que aconteceu no tempo de Elias é que havia um estado corrupto, comandado por Acabe e Jezabel. Havia um estado totalmente apóstata, que abandonou a fé, que abandonou os caminhos de Deus, e Elias orou, e o fogo desceu. Era Elias contra o resto.
A autoridade maior do universo não está na caneta de quem assina, mas está no joelho que se dobra em oração. E sendo oração causa tão eficiente, por que é que você não ora mais e fala menos? A tua oração pode tapar a boca de leões. Ah, Paulo, quer dizer que nós orarmos, mal nenhum chegará à nossa tenda. Tiago, discípulo de Jesus, morreu. Estevão também morreu. A oração não é garantia de que nós seremos poupados. A oração é garantia que o reino de Deus avançará sobre a terra. Ah, que palavra maravilhosa, que declaração de fé maravilhosa. O imperador diz, do capítulo 6 de Daniel, quando ele fala, no versículo 26, faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. O imperador Medo-Persa experimentou, não no seu tempo, Dario, mas no tempo de outro imperador, Alexandre o Grande, o imperador grego, exterminar o Império Medo-Persa. O Império Grego depois foi dominado pelo Império Romano. Os impérios se levantam e caem, mas o império do nosso Deus permanece para sempre. Você achava que você era pouca coisa, né? Você achava que o teu papel como crente é vir numa igreja, participar de um culto, né? Você achava que o momento mais importante da tua vida é quando você vem numa igreja participar do culto, né? Você está muito enganado. Lá no seu quarto, quando sozinho você levanta a tua voz a Deus, anjos vêm em resposta à tua oração, e anjos frustram os propósitos do mal. Agora vê se toma jeito e abandona da tua vida tudo aquilo que ocupa o teu tempo e que te impede de orar. Tudo aquilo que domina o teu tempo e prejudica você de estar na presença de Deus. Amém? Amado Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos porque somos tolos. Tendo nas nossas mãos o acesso ao Senhor, nós nos perdemos no acesso aos homens, achando que nós poderemos ser melhorados, se nós conseguirmos chegar aos homens certos, nas posições certas. Perdoa-nos porque somos tolos, quando deixamos de entrar na Tua presença e desfrutar da Tua presença. Perdoa-nos quando nos envolvemos nos movimentos humanos e esquecemos, amado Deus, e esquecemos que quando oramos, nós estamos nos unindo aos céus, e como Jesus disse, seja feita a tua vontade na terra, assim como é feita no céu. Pai amado, leva-nos, a cada um de nós, a experiências de oração, onde possamos te conhecer mais,